senhores telespectadores, eu hoje queria falar-lhes de uma das figuras mais discutidas, mais polémicas da história de Portugal. Um rei, o rei Dom João V, de quem muitos e grandes historiadores dizem que foi um dos maiores reis que houve em Portugal, e de quem também muitos e também grandes historiadores dizem que foi um dos piores. Um dos piores. Já viram? Estou-lhes aqui a falar num grande monumento. Este monumento é a Basílica de Mafra. Mafra é a maior obra mandada fazer pelo rei Dom João V. Isto está ligado à sua memória. As pessoas passam pelo mundo, mas deixam lembranças. A maior lembrança de Dom João V é este grande palácio e este grande mosteiro de Mafra. Vou-lhes falar de Dom João V, mas dentro desta ideia. As pessoas que condenam o rei Dom João V costumam dizer: este homem teve a oportunidade, com as avalanches do ouro que vinham do Brasil, de reconstruir uma pátria, fazer um grande país progressivo, e não o fez. Este homem é o responsável pela sua época. Eu aqui tenho uma dúvida. Eu não sei se são os reis que fazem as épocas ou se são as épocas que fazem os reis. O Dom João V herdou o trono com 17 anos. É um rapazinho novo, aos 17 anos. Ele herdou o trono em 1706. Reparem que isto é importante. 1706 está a começar o século XVIII. E ele morre em 1750, exatamente ao meio do século. Portanto, a nossa primeira metade do século XVIII é a época de Dom João V. É claro, essa época há muitas pessoas que têm uma ideia errada. Dizem que é uma época brilhantíssima, estão a pensar nos coches. Já foram ao Museu dos Coches, veio aquele esplendor, aquela coisa toda. Imagina os automóveis em que eles andavam. Não é nada disso. Aquilo eram coches diplomáticos, eram coches para levar diplomatas ao estrangeiro. Também há os retratos, mostram um rei excelente, magnífico. Também isso não é verdade. Dom João V era um homem melancólico, doente, ele não tinha saúde. Coitado, estava muito tempo fechado, tinha mesmo uma hipomania depressiva que o destruía. Era realmente filho do rei Dom Pedro II e de uma alemã, a rainha Sofia de Neuburgo, mas ele saía mais ao lado português que ao lado alemão. Era moreno, tinha umas sobrancelhas muito carregadas, pretas, não era assim uma figura brilhante, essa ideia que a gente não tem, nada disso. As estátuas, claro, fazem um tipo magnífico, mas tudo isso é obra do escultor. Ele era uma figura modesta, doente, melancólico e sobretudo, ele herdou um país numa situação profundamente dramática. Já lhes disse, ele começou a reinar em 1706. É quando morreu o pai. O pai, Dom Pedro II, também só era rei desde há 2 anos. Porque este Dom Pedro II era irmão do Dom Afonso VI. Foi ele quem roubou a mulher ao irmão, a rainha. Ele casou com a rainha. Foi ele quem mandou o irmão para o exílio, para os Açores. Teve o irmão preso toda a vida. E tudo isso caiu muito mal na Europa. Isso desprestigiou a nossa monarquia que já vinha da guerra da independência, cheia de dívidas, cheia de problemas. Só quando o Afonso VI morre, e ele morreu aqui em Sintra, é que o Dom Pedro II toma o título de rei. E, portanto, é rei há 2 anos, quando o nosso Dom João V sobe ao trono por morte do pai. No ano de 1704,
O rei de Portugal, que era o tal Dom Pedro, cometeu um erro enorme. Meteu-se numa guerra que não lhe dizia respeito. Uma guerra europeia, uma guerra destruidora e sangrenta, a guerra da sucessão de Espanha. Que guerra era essa? Bom, a guerra da sucessão de Espanha é o seguinte. O Filipe IV foi o nosso Filipe III, também foi rei de Portugal, só teve um filho varão, um filho rapaz, que era o Carlos, chamou-se Carlos II. Mas teve, além disso, duas filhas, a Dona Maria Teresa e a Dona Margarida. Ora bem, o filho, Carlos, herdou o trono de Espanha, era doente. As filhas, a Maria Teresa casou com o rei de França, com o Luís XIV. E a Margarida casou com o imperador da Alemanha, o Leopoldo. Agora reparem, na Espanha, 3 príncipes, uma casada com o poderoso rei de França, outra casada com o poderoso imperador da Alemanha, e o rapaz, que era rei de Espanha, mas era muito doente, não teve filhos, não teve descendência, e morreu, e quando morreu, ele não tinha filhos, mas tinha sobrinhos. Quem é que vai herdar o trono da Espanha? São os sobrinhos alemães? São os sobrinhos franceses? Claro, não se puseram de acordo. A Alemanha diz, não, o trono é nosso, o trono é nosso. Portanto, é uma sobrinha da imperatriz Margarida quem vai ser rei de Espanha. Mas o rei de França, o poderoso Luís XIV, diz, qual história? Não, eu é que estou casado com a rainha Maria Teresa, que é a primogênita. O rei de Espanha tem que ser o meu filho. O meu filho, aliás, o meu neto. Ele dizia o neto, era o Duque de Anjou. Bom, e entre as duas potências, a Alemanha e a França, faz-se uma guerra para saber quem há de ser rei de Espanha. A Inglaterra meteu-se logo nisso, a Holanda meteu-se nisso. Isto transforma-se numa conflagração europeia terrivelmente destruidora, e o rei de Portugal comete o erro, exatamente no ano, faz agora 300 anos, em 1704, de se meter nessa guerra. É, portanto, um país em guerra, um país com um exército grande a combater em Espanha, país carregado de dívidas, de responsabilidades, que o nosso Dom João V vai herdar a coroa. No ano seguinte, 1707, precisamente no 25 de abril, o exército português, junto ao exército inglês, é praticamente destruído na Batalha da Almansa. Bom, o que resta das tropas portuguesas lá se vão meter na Catalunha, ficam lá, mas toda a Espanha não é pelo pretendente alemão, é pelo pretendente francês, e a gente é aliado do alemão. O rei de Portugal aliou-se ao pretendente alemão, é o pretendente francês quem ganha a guerra, e nós ficamos com a situação terrível de um exército português na Catalunha, que não pode atravessar a Espanha, porque a Espanha está toda sobrevada a favor dos franceses, portanto contra o exército português. Bom, lá se faz um tratado, o Tratado do Trek, lá se combina que o nosso exército vem para Portugal a pé desde Barcelona, imaginem. Bom, e isto impressiona-me porque nós éramos aliados dos ingleses. Os ingleses tinham uma enorme esquadra. Porquê é que os ingleses não embarcaram na Catalunha os soldados portugueses e não os puseram em Lisboa? Não quiseram. Eu não tinha nada com isso. Bom, e aqueles milhares de homens fatigados de uma guerra, de derrotas, vêm a pé, sofrendo realmente afrontas, ataques, fome. Foi através, na invernia, de montanhas cobertas de neve, que esses milhares de homens, coitaditos, tiveram que regressar a Lisboa. Isso são os tristes princípios do reinado do nosso rei Dom João V. Bom, entretanto,
em tanta desgraça, começa a luzir uma chama luminosa, é uma esperança nova que nasce. Parece que vai acontecer um milagre. Afinal, nem tudo correu mal. Há qualquer coisa que parece que ainda vai salvar o país. Vamos ver o que foi. O que acontecia é que os portugueses tinham acabado de descobrir no Brasil abundantes veios de ouro. Durante todo o século XVII, enquanto aqui estiveram os Filipos, pois durante a Guerra da Restauração, os bandeirantes portugueses penetraram profundamente pelo sertão do Brasil, à procura das esmeraldas, à procura do ouro, e acabaram por encontrá-lo. Olhem, suponho que o primeiro ouro que veio para Portugal, e aqui acharam que foi imenso, foi no último ano do século XVII, em 1699, os navios trouxeram 785 quilos de ouro. Quase 800 quilos de ouro. Bom, uma surpresa, o ouro aqui que se contava, às gramas, agora 785 quilos, isto no fim do século XVII. E no ano seguinte veio muito mais. E no outro ano, muito mais. Isto vai crescendo. 13 anos depois do primeiro ouro, os navios já trazem, imaginem, 4,5 toneladas. E continua a crescer. Durante a década 1720, 1730, claro, há altos e baixos, mas a média são 8.000 quilos por ano. Durante a década seguinte, 30, 40, a média são 11.000 quilos por ano. Devo dizer que estes números são sujeitos a muita discussão e cada autor apresenta os seus números. Eu estou a seguir a estatística estabelecida pelo professor Armando de Castro na História de Portugal, publicada pela Alfa, e esses estudos parecem-me os mais objetivos, os mais fundados no rigor das estatísticas. Porque aqui tem andado muita política. Quem gosta de Dom João V diminui o dinheiro. O dinheiro não era tanto, era menos. Quem não gosta diz o dinheiro era mais. Bom, nestas coisas não se pode meter política. Factos são factos, são algarismos. A gente tem que saber quanto dinheiro veio. Bom, e segundo o cálculo do professor Armando de Castro, são estes números que estou a dar, e isso significa duas coisas. Primeiro, que o ouro veio para Portugal durante todo o século XVIII. Não é verdade que no meado do século, com Dom João V, morre Dom João V, veio Dom José com o Pombal e dizem, pronto, acabou o ouro. Isso não é verdade. O ouro continua a vir, embora numa proporção um pouco menor. A partir de 50 vêm cerca de 10.000 quilos por ano. É muito ouro. Na década seguinte isto ainda diminui e até ao fim do Pombal vêm sempre mais de 5.000 quilos por ano. Portanto, quando vem 1800 ainda está a vir ouro para Portugal. A avalanche de ouro dura todo o século XVIII. E, portanto, as responsabilidades não são só de Dom João V, nem do governo de Dom João V. A segunda coisa é o valor global da importação de ouro durante o século XVIII. Segundo a mesma fonte, eu penso que teríamos atingido cerca de 850 toneladas de ouro, e isso representa a cotação atual do ouro, que é de cerca de 2.250 contos por quilo. Isto representa mais de 2 bilhões de contos hoje. Devo dizer que a valia do dinheiro e do ouro no século XVIII era completamente diferente da de hoje. Em todo caso, isto é uma quantidade
extraordinária que faz baixar a cotação do ouro na Europa. Portugal, durante esse século, é o país que tem mais ouro em todo o mundo. Ninguém, nenhum tesouro tem tanto ouro como o cofre de El Rei de Portugal. E não é só o cofre, porque a maioria deste dinheiro nem vem para o rei. Para o rei pode vir uma quinta parte. Isto vem nos navios consignado a particulares. Estes números que eu estou a dizer não são os quintos reais. É os números registados como vindo para o rei e vindo para os particulares. E a pergunta que todos estão a fazer é esta: e o que foi feito desse ouro? Eu vou tentar responder-lhes. Muitos historiadores têm tentado encontrar a resposta para essa pergunta e cada um dá uma hipótese geralmente mais de acordo com as suas próprias ideias e convicções políticas do que com os factos e os números. Por exemplo, as pessoas que não gostam do Dom João V dizem, bom, ele era perdulário, chamam até o rei magnânimo, gastava o dinheiro mal gasto, gastava em ninharias e bagatelas com trajos e cabeleiras e namoricos e mulheres e aqueles coches magníficos. Bom, eu devo dizer que tudo isso tem um valor perfeitamente sem importância nenhuma no conjunto do ouro que veio para Portugal. Outros dizem, olhem, foi este convento de Mafra, este convento levou tudo, este convento foi feito pelo rei. Eu tenho aqui o livro em que se conta a pessoa com quem se passou, é que conta aqui a coisa. O rei não tinha filhos, estava casado há mais de 3 anos, não havia maneira de vir um filho, e estavam desconsolados, e um dia estavam lá os fidalgos, e aparece um frade, um frade com fama de grande santidade, é o Frei António de São José, mas a quem a chamavam Frei António o Índio, tinha passado muitos anos em Goa, muitos anos, e era considerado santo. E perguntaram-lhe, o que é que se há de fazer para El Rei ter filhos? E o frade disse, El Rei não tem filhos, terá filhos quando quiser. E despediu-se e foi-se embora. Ficou toda a gente admirada, porque então o frade, quando quiser, mas o rei tinha feito tudo quanto era possível, não tinha os filhos. Bom, voltam a procurar o frade, Frei António, então, com o que é que o senhor quer dizer com isso? Já disse, o rei tem filhos quando quiser. E foi-se embora outra vez. Bom, lá o apertaram e ele explicou melhor. Quando ele fizer um convento a Santo António, na vila de Mafra, ele terá filhos. Bom, o rei mandou logo comprar aqui estas terras, a plata, começaram as construções. Olhem, a verdade é que a rainha começou a sentir os primeiros sinais da gravidez e lá nasceu o primeiro menino. Eu devo-lhes dizer que aqueles bilhões de cruzados que vieram do Brasil, Mafra não justifica a despesa nem de 5% desse dinheiro. Portanto, também não é essa a razão. Há os defensores do rei dizem, não, é que o rei com isso teve que pagar despesas que vinham do reinado anterior. A tal desgraçada guerra da Sucessão de Espanha, nós para alimentar um exército durante 6 ou 7 anos, longe, era preciso pagar aos fornecedores, pagar os materiais, pagar os canhões, e isso, não havia dinheiro. Olhem, pagava-se com uma coisa que se chamava padrões de juro. Bom, um padrão de juro era um documento que se dava ao credor, enquanto não pagamos, tome lá este papel. Era um título da dívida pública. Isso dava direito a quem tivesse aquele documento a receber todos os anos um juro de 5, 6%. Bom, a certa altura os juros eram tantos, praticamente todas as despesas, todos os rendimentos do Estado já eram consumidos pelos juros da dívida pública. E é verdade que o Dom João V foi amortizando e acabou por acabar com essa dívida. Mas também isso não representa senão uma fração pequena do dinheiro, do ouro que veio do Brasil.
Outra explicação é o da corrupção. Diz que havia muita corrupção. Há um diplomata francês que diz o seguinte: realmente o dinheiro era muito, mas passava por tantos canais que quando chegava ao erário público já era pouquinho. É verdade. É verdade que a corrupção era muito grande. Muito pior que agora. Muito pior. De facto, basta que eu lhes diga isto. Nessa altura, os empregos tão importantes como, por exemplo, diretor da Alfândega de Lisboa, eram arrematados em leilão. O Estado tinha tanta dificuldade de dinheiro que vendia os empregos a quem mais desse. Compreendem? Quem queria os empregos era para ganhar o mais que pudesse. Portanto, a corrupção era geral. Mas essa corrupção, quando veio o governo do Pombal, com o Dom José, isso acabou. O Dom José, com mão de ferro, acabou com esses abusos. E o déficit continuou. Portanto, também não era por isso que o dinheiro do Brasil desapareceu. Em minha opinião, a hipótese que tem mais probabilidades de estar certa é a que é defendida pelo professor Armando de Castro na História de Portugal que eu dirigi e que relaciona essas enormes quantias com o déficit da balança de pagamentos portuguesa. Nós, durante todo o século XVIII, gastámos muito e produzimos pouco. Produzir para quê? Se a gente podia pagar tudo com ouro. Bom, era os particulares, com o ouro que vinha nos navios, compravam as suas carruagens, os seus móveis, as suas joias, os seus traios, os seus luxos, os seus livros, tudo vinha do estrangeiro. É claro, e para pagar, pagava-se com ouro. Simplesmente isso, naturalmente, fazia com que as atividades de produção interna do país, isso praticamente desapareceu. Havia tanto ouro que não era preciso trabalhar. Nesse sentido, essa crise permanente do século XVIII português, apesar dessa entrada maciça de recursos de pagamento, de meios de pagamento, que, enfim, parece que deviam promover a riqueza do país e que só o fizeram com que ele ficasse mais pobre, a esse respeito é uma lição atual. Um país vale o que produz, não vale o que consome. Estou a dizer-lhes isto aqui na biblioteca que o rei Dom João V mandou fazer em Mafra. É uma biblioteca cheia de obras-primas. Eu gostava de lhes mostrar algumas. O primeiro é este livro, que é a História da Academia Real de História Portuguesa. Esta academia ainda hoje existe, como sabe, foi restaurada em 1940, e esta academia, fundada por Dom João V, isto é a gravura alusiva à academia, é uma gravura muitíssimo bonita, prestou grandes serviços e continua a prestar grandes serviços ao país. Algumas das obras fundamentais da história portuguesa, como, por exemplo, esta que eu tenho aqui, isto é a História Genealógica da Casa Real Portuguesa, do Dom António Caetano de Sousa. Ainda hoje, qualquer aprendiz de História não pode deixar de consultar este livro. Este livro e, sobretudo, a coleção das provas da História Genealógica. O outro livro fundamental é o Vocabulário do Blotô. Outro livro da Academia e que, ainda hoje, de uso corrente, é a Biblioteca Lusitana do Barbosa Machado. São livros que, do século XVIII, editados há quase 300 anos, continuam hoje a ser instrumentos de trabalho essenciais. É claro que por isso há muita gente que diga Dom João V é um mecenas da cultura. Bom, é claro que a criação da Academia de História foi um grande serviço prestado ao país. Isso não quer dizer que a cultura portuguesa, no tempo de Dom João V, tenha registrado grandes progressos. Tenho aqui outros livros, olhem, por exemplo, tenho aqui, isto é nem mais nem menos que a primeira edição dos Autos de Gil Vicente. É a compilação feita pelos filhos. Pois bem, aqui a censura foi-se este auto é a romagem dos agravados,
das peças mais notáveis de Gil Vicente, e cortou todo. Era proibido ler este auto. O tempo de João V é um tempo em que a cultura está inteiramente submetida à Inquisição e em que os portugueses que realmente conseguem brilhar são os estrangeirados. Estrangeirados são aqueles que vão lá para fora, saem daqui e portanto, podem livremente usar o seu espírito e escrever aquilo que pensam. É claro que uma época assim não é época de progressos culturais. Mas o aspecto mais positivo do reinado de Dom João V, e esse da responsabilidade realmente do rei, é a política exterior de Portugal. Durante essa época há vários diplomatas portugueses de grande qualidade. A linha geral do rei é tentar manter-se fora dos conflitos europeus. Por exemplo, durante a Guerra da Sucessão da Áustria, a nossa colaboração foi solicitada por ambas as partes e permanecemos sempre neutrais. Além disso, com uma firmeza enorme e numa Europa muito difícil. Uma Europa em que, nessa altura, a Inglaterra pretende dominar a Europa. A França disputa à Inglaterra esse domínio. A causa da Áustria está também contra a França e contra a Inglaterra. A Espanha tenta defender a sua antiga proeminência. São 4 potências em luta e nisto tudo, Dom João V, com uma habilidade extraordinária e sempre, aliás, fiel à ideia da aliança inglesa, consegue fazer elevar o prestígio de Portugal. Já no fim do reinado, e depois de vários conflitos com a Santa Sé, o Papa atribuiu ao rei de Portugal o título de Majestade Fidelíssima. Isso era um grande elogio à coroa portuguesa. Isso representava a reconquista do prestígio do nosso país. Eu penso que esse é um alto serviço que tem que se reconhecer a El Rei Dom João V.